Fala pessoal do Ricalizando, aqui quem tá falando é o Fábio, criador do canal. E hoje nós vamos dar sequência no nosso Clube do Livro. Para você que não sabe, o Clube do Livro aqui do Ricalizando é composto por eu e eu mesmo, onde eu leio alguns livros e passo para vocês os maiores insights que eu tive para fazer vocês se inspirarem, se apaixonarem pela leitura. A leitura ela tem uma série de benefícios, como por exemplo, melhorar a sua concentração, fazer você ficar menos irritado, fazer você tomar melhores decisões e, automaticamente, fazer você ganhar mais dinheiro. E, como a gente é apaixonado por dinheiro, se leitura faz a gente ficar mais rico, que seja ricalizando com a leitura. Então, hoje nós vamos falar sobre a marca da vitória. Vamos pro vídeo. Primeiramente, antes da gente ir pro vídeo, eu peço para que você deixe o seu feedback no final do vídeo. Se esse é um conteúdo que te ajuda e te inspira, peço para que você deixe nos comentários o que você achou, deixe o seu like, porque assim o YouTube entende que esse é um vídeo legal e interativo, então ele entrega para mais pessoas e a gente tem muito mais pessoas com uma educação financeira melhor. Beleza? Vamos lá. A marca da vitória começa pelo nome da pessoa que fez esse livro, que é uma autobiografia do Phil Knight. Talvez você não conheça o Phil, só que você conhece muito a Nike. E ele é o seu criador. Uma história de um empreendedor tímido com um feedback do nosso velhinho dos investimentos, Warren Buffett. Se liga no que ele disse. O melhor livro que li no ano passado. Phil é um contador de histórias talentoso. Então, a autobiografia de Phil nos ensina muito, porque se a gente trazer para a nossa vida o que ele fez na dele, significa que as nossas probabilidades de darem certo na vida e chegarmos ao sucesso que a gente quer, aumenta muito mais. Então, vamos analisar o que ele fez. Phil Knight era um cara apaixonado por corrida. Ele sempre teve o tesão de levantar cedo e correr, porque ele achava que aquilo era libertador para ele. Então aí a gente tira o primeiro princípio, que no caso é ser e fazer o que você gosta e que seja prazeroso. Phil Knight ele é formado em administração de empresas pela cidade de Oregon. Ele fez uma faculdade local e quando ele tinha lá seus 23, 24 anos, após ele ter terminado a faculdade, ele não sabia o que ele ia fazer da vida. Ele estava meio perdido. Então ele, no começo do livro, ele se refere aos seus netos. Ele deixa uma carta e fala: eu deixei esse livro para os meus netos, para que eles se inspirem. Então, já que ele não sabia o que ele queria fazer da vida, ele decidiu que ele precisava entender qual era o real sentido da vida. E ele resolveu fazer uma viagem para o Japão. Só que, como a vida não é simples assim, ele foi pedir para o seu pai. E quando ele foi falar para o pai dele que ele queria fazer uma viagem, o pai dele ficou emocionado, porque o pai dele queria fazer a viagem e ele se arrependeu muito por não ter feito quando era mais jovem. Por isso, decidiu realizar o sonho do filho. Ao partir, ele iria passar por vários países até chegar no Japão. Só que se eu for falar todos os países aqui, o vídeo vai ser mais de 1 hora, tá? Então vou falar os principais e o que a gente pode tirar de conclusão de cada país que ele passou. O primeiro país que ele chegou, ou a cidade, eu não vou saber muito bem, foi a Waikiki. Waikiki era uma cidade onde ele comia carne de búfalo, surfava de manhã e trabalhava à tarde. E ele ficou apaixonado por essa vida. Ele falou que nunca mais queria sair de Waikiki e queria morar ali pro resto da vida. Lembrando que ele chamou um amigo dele para fazer essa loucura de viagem ao redor do mundo. E o amigo dele topou e também ficou apaixonado pela cidade. E eles decidiram: pô, vamos morar aqui pra sempre então. Os caras são meio doidos, né? E quando eles decidiram ficar em Waikiki, o amigo dele se apaixonou por uma mulher. Então, como o amor fala mais alto, ele falou que nunca mais iria sair daquele lugar. Só que o Phil Knight, ele estava apaixonado, só que era aquela paixão momentânea pela cidade. Então ele falou pro amigo dele: pô, se você não vem comigo, eu vou sozinho. E aqui a gente tira a primeira lição que a gente tem pra vida. Se as pessoas não vão te ajudar, cara, começa sozinho. Tem uma frase muito foda que eu gosto de falar:
Se o seu carro para no meio da estrada e você simplesmente pede ajuda, ninguém vai te ajudar. Só que começa a empurrar o carro para você ver se as pessoas não vão te ajudar a empurrar o carro. Ou seja, começa a fazer ajuda, vem no meio do caminho, ninguém vai te ajudar antes de você começar nada. E aqui ele resolveu ir sozinho. Chegando na cidade do Himalaia, se eu não me engano, ele deixou uma frase muito boa que eu até marquei aqui, que ele gostava muito de correr e falava: se você tem um corpo, você é um atleta. Então, cara, o segundo aprendizado que eu aprendi com ele é: cuide da sua saúde, independente de tudo. Tem aquele legado, né? Saúde, família, trabalho. Nunca inverta a ordem. Porque se você não tem saúde, você não pode proporcionar uma vida boa para sua família. Se você não tem uma família legal, provavelmente seu trabalho não vai ser legal. A terceira coisa que eu aprendi muito quando ele chegou lá no Japão, ele começou a trabalhar em um escritório de consultorias, porque ele era formado em administração e ele precisava de trabalho para comer, né? Ele precisava de dinheiro. Quando ele começou a trabalhar, ele tem uma frase muito legal também. Eu marquei aqui, só que eu não lembro onde eu tinha marcado. Achei. A frase se resume o seguinte: vou contar o contexto da história. Ele não estava gostando do antigo trabalho dele, que ele trabalhava em uma consultoria, em uma coisa de consultoria, decidiu montar a sua própria marca. E como ele não gostava muito do trabalho dele, porque era aquela corrida dos ratos, né? Ele iria trabalhar para pagar conta, para ter mais contas, então ele trabalha para pagar conta, para ter mais contas. Então, cara, isso é uma corrida dos ratos. E ele falou que ele queria ter a sua própria marca de sapatos. E ele começou a despertar o interesse pelo empreendedorismo. Então, ele deixou essa frase seguinte, que é muito impactante na minha vida, e que isso mudou o jogo pra mim, tá? Se liga. Se a minha vida seria só trabalho sem diversão, que pelo menos meu trabalho fosse divertido. Então, se a sua vida é só trabalho, que seu trabalho seja divertido, cara. Comece a trabalhar no que você gosta, que eu garanto que você vai ter resultado. Então, ele começou uma empresa chamada Blue Ribbon. Sim, a Nike não começou com o nome de Nike, ele começou com Blue Ribbon. Tá nome feio de... Mas, ao começar a marca, ele fez uma parceria com uma empresa do Japão. E eles fecharam um contrato que o Phil Knight seria o único revendedor dessa empresa que estava sediada no Japão, nos Estados Unidos. Então ele importava do Japão para os Estados Unidos e revendia lá nos Estados Unidos através de uma marca chamada Blue Ribbon. Vale lembrar que quando ele foi fechar o contrato, ele ainda não tinha marca nenhuma, tá? Ele não tinha empresa nenhuma. Ele chegou no CEO do revendedor lá no Japão, desses tênis, e ele falou: não, eu tenho uma marca, tenho uma empresa lá nos Estados Unidos. Tinha nada. E fechou o contrato com o nome de Blue Ribbon. Então, ao chegar nos Estados Unidos, ele já abriu o CNPJ, já abriu a empresa, começou a revender esses produtos, esses tênis, lá nos Estados Unidos. Ele ali começou o seu espírito empreendedor, falando com várias pessoas, montou uma equipe não tão especializada na área, mas começou a empreender. O que a gente pode tirar desse assunto? Lembra que eu te falei que ele não tinha empresa nenhuma, só que ele falou pro cara lá que ele tinha? Se liga nessa dica que eu vou te dar. Fale que você está preparado mesmo se você não estiver. Fábio, como assim? O que você tá me falando? Você tá falando pra mentir? Não, não é pra você mentir. É pra você ter força de vontade de começar algo. Porque se você falou, você tem que fazer. Ele não tinha empresa, mas ele falou que ele tinha. Então, por isso, ele despertou o interesse e falou: então eu posso montar uma empresa? Se eu falei que eu tenho que ter, né? E essa é a terceira lição que eu deixo pra vocês. Continuando na série aqui do que a gente aprendeu com esse livro, teve um cara que era um concorrente dele na América do Norte, e ele descobriu que essa empresa que estava sediada nos Estados Unidos, se eu não me engano chamava Oceanmeat, alguma coisa assim, ele estava enviando outros tênis para outro revendedor. Só que o contrato que o Phil Knight tinha é que só ele poderia ser o revendedor, né? Então, todos os descasos que a empresa estava fazendo com o Phil, e ele era bom de vendas, cara. O Phil, ele era um cara com um comportamento empresarialmente falando muito bom. Ele tinha uma gerência muito boa, ele gostava, ele era apaixonado pelo que ele fazia. Essa é a quarta coisa que eu quero te falar também: seja apaixonado pelo que você faz. Ele adorava trabalhar com isso, só que se ele tinha concorrente,
ele estava perdendo muito dinheiro. Então, ele decidiu romper o contrato com o cara lá do Japão e fazer contratos com uma empresa do México. E essa empresa do México virou para ele e falou que ele precisava de uma logo e de um nome para a marca. Só que o nome Blue Ribbon ficava muito grande porque não cabia no tênis. E ele precisava de um nome curto e rápido. Só que ele não conseguia pensar em nada. E tinha um cara na equipe dele que ele não gostava tanto pelo fato do cara falar muito. E o cara falava demais, chato, porque ele era muito empolgado. E esse cara chegou no Phil Knight e falou: Knight, tive uma ideia pro nome, cara. Tive uma ideia pro nome, você falou que a gente precisava pensar em algum nome. E eu sonhei com isso e tem que ser isso. O nome é Nike. Quando o Phil Knight escutou isso, falou: quê? Sério? Nike, cara? Não, para. E o cara chatão falou: meu chefe, eu sonhei com isso, tem que ser isso, cara, eu sou apaixonado por essa marca e tem que ser Nike. No final, o Phil acabou cedendo pro seu empregado chato, mas foi Nike e agora ele construiu o império que ele tem hoje. Lembra que eu te falei das principais sugestões que eu ia te dar sobre esse livro? Outra coisa, escute os seus funcionários chatos, cara. Mas, brincadeira à parte, escute as outras pessoas, talvez ela pode te dar um império. Chegando mais pro final do livro, aqui a gente tá passando de forma bem rápida, tá? E interativa. Chegando no final do livro, ele tinha um sócio que era o seu ex-treinador, que acabou vindo a falecer agora recentemente, mas a gente tira muita essência de que você tem que ser apaixonado pelo que faz, você tem que correr atrás dos seus objetivos, e você tem que saber o que você faz na vida. Tem muitas histórias, cara. Isso aqui é uma recomendação muito boa para que você comece e desperte o seu interesse sobre o empreendedorismo. E lembra que eu te disse lá no começo do vídeo que ele dedicou esse livro para os seus netos? Olha a frase que ele falou no final. No final do livro, ele dedica novamente o livro para os seus netos. Só que agora ele se refere aos netos como nós, para jovens empreendedores. Nós somos os seus netos e ele, confesso, cara, que no final me emocionei muito, me emociono até hoje em fazer o que a gente gosta, sabe? Com ação e gosto. É isso que transforma uma vida. E eu termino esse vídeo com uma frase que ele nos deixa, que pra mim, de longe, foi a frase que mais impactou a minha vida. Nunca são apenas negócios. Não deveriam ser. Caso se tornem apenas negócios, isso significa que os negócios vão mal. Faça o que você quer, leia o que você quiser, empreenda no que você quiser, mas seja apaixonado pelo que você faz. É isso que o Phil Knight deixa pra gente. Se você gostou desse vídeo, peço para que você deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe seu feedback do que você achou, se a gente deve continuar esse vídeo e esse clube do livro. Além do mais, meu nome é Fábio Júnior e esse é o Ricalizando.